Quando falamos de zagueiros no futebol mundial, obviamente você lembra de diversos nomes e o atleta do vídeo de hoje, no caso o Charles Puyol, com certeza não é um dos que você se lembraria pela força física, pela imponência que ele tinha na zaga do Barcelona ou da seleção da Espanha. Mas no vídeo de hoje eu venho aqui conversar com você a respeito de coisas que o Charles Puyol tem, que muitos zagueiros da atualidade não têm e não vão conseguir replicar. Bom, o Charles Puyol é um dos principais zagueiros da história do futebol espanhol, seja da seleção da Espanha, seja da equipe do Barcelona, e essa aura, essa vontade de se tornar um zagueiro vencedor é o que faz dele um dos principais jogadores da história do futebol moderno e um dos principais jogadores de um Barcelona extremamente vencedor. E eu não estou falando de Messi, nem do Pedri, nem de Daniel Alves, eu estou falando de Charles Puyol, o zagueiro que era capitão da equipe do Barcelona e também da seleção da Espanha. Muito antes de Sérgio Ramos, muito antes de Dani Carvajal, o Charles Puyol ele tem características de um zagueiro que são muito difíceis de serem replicadas, eu diria até que são impossíveis, e a gente vai comentar um pouquinho nesse vídeo alguns aspectos que o Charles Puyol tem, que hoje em dia é muito difícil de você replicar. O primeiro deles é muito óbvio, o Charles Puyol ele tem algo muito do seu interior, que é a entrega 100%, porque foi ele o responsável, né, um dos principais responsáveis pela seleção da Espanha campeã de 2010. Muita gente não lembra disso, né? Muita gente tem uma memória muito curta, né, de colocar o Charles Puyol como um dos principais pilares da vitória da seleção da Espanha em 2010, né? Cerca aí de mais de 2 décadas que a equipe da Espanha, né, a Azzurra, venceu a Copa do Mundo, e foi muito graças ao Charles Puyol por ter feito um gol na prorrogação da semifinal, um gol de cabeça, um cara de 1,78 m, mas que tem um posicionamento fantástico, é um dos zagueiros mais éticos, mais limpos de se ver jogar, é um cara que muitas vezes, né, eu tenho essa imagem na minha cabeça, um torcedor, acho que do Atlético de Madrid ou do Real Madrid, joga algo em um jogador do Barcelona, ele pega para acusar e levanta, o Puyol vem, tira da mão dele e joga fora, demonstrando uma ética simplesmente incrível. Ele é um zagueiro que ele não era muito alto, então ele tinha 1,78 m, se não me falha a memória, era um zagueiro extremamente técnico, então ele não precisava da sua estatura, da sua força física, ele tinha a técnica como seu principal aliado, era um cara com uma leitura de jogada simplesmente incrível, era um cara que tinha um posicionamento fantástico, e além disso, para além das valências de um zagueiro ideal que você pensa, fala, pô, Matheus, mas os zagueiros, eles podem, eu tô tomando um cafezinho aqui, ó, na minha caneca do maior jogador da história, tá? Ah, Matheus, inclusive jogou ao lado de Charles Puyol. Você pode falar, ah, Matheus, mas ele é um zagueiro que não é tão lembrado assim. É, realmente, mas por sua ética, pelo seu posicionamento em campo e pelo seu jogo limpo, era muito difícil você ver o Charles Puyol sendo expulso. E ainda assim, ainda por ele ter algumas expulsões na carreira, você não se lembra dele como você lembra do Sérgio Ramos, por exemplo, que era um cara muitas vezes desleal com o próprio Messi. Você não se lembra dele como você lembra do Pepe. Você dificilmente, eu desafio você aí a puxar na sua memória um lance do Charles Puyol sendo expulso em que ele tá esbravejando, em que ele chega com tudo. Ele é um digno zagueiro para outras pessoas se espelharem. E por que não surgem mais zagueiros como o Charles Puyol? Muito porque agora no futebol moderno você preza muito pela imponência física e por fazer mais de uma função. Então você não vai ver, por exemplo, um zagueiro se formando no futebol profissional, vindo da base, com 1,78 m de altura, como era o caso do Charles Puyol. Isso é muito ruim, porque imagina quantos jogadores nessa faixa de altura na zaga você tem e você está desperdiçando, porque no scout da base eles são descartados. Mas para finalizar o vídeo, para dizer aqui que é uma homenagem merecida ao Charles Puyol, ele é um cara campeão do mundo, campeão da Copa da Espanha, campeão da Champions League, é um zagueiro extremamente leal, é um zagueiro com uma leitura tática perfeita, não era o cara da assistência, não era o cara que
participava ativamente do jogo, mas quando necessário, um cara de 1,78 m fazia gols e gols importantes, como foi o gol que ele fez na semifinal da Copa do Mundo, mantendo a seleção da Espanha viva para ela chegar na final e conquistar um título inédito de Copa do Mundo, né? Então, para a Argentina, para a Espanha hoje ser bicampeã do mundo, né? Ela foi campeã do mundo a primeira vez e a primeira vez estava sob liderança de Charles Puyol, né? Mas e você? Gosta do Charles Puyol? Sabia da importância dele dentro do elenco do Barcelona, da sua presença não só tática, mas muito mental dentro do vestiário de Barcelona e da seleção da Espanha? Você gosta do Charles Puyol? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, faz o que você quiser, mas aprenda. Charles Puyol, com o seu 1,78, é um dos principais zagueiros da história do futebol espanhol.